Vale a pena morar em Florianópolis? Será que Floripa é mesmo tudo isso que a galera fala? Será que a cidade é tão boa assim? O que tem de bom, o que tem de ruim? Eu recentemente completei 5 anos morando aqui em Florianópolis e queria compartilhar um pouquinho dessa minha história com vocês, para que vocês possam se inspirar, possam conhecer um pouco do que aconteceu comigo e para saber se essa é uma decisão que também você quer fazer, ou se você já fez, se as nossas histórias são parecidas ou não. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar se eu faria novamente as escolhas que eu fiz e se Floripa realmente vale a pena e é tudo isso mesmo. Mas antes eu queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dizem que quem não é inscrito no canal não muda para Florianópolis. Quando a gente muda no começo, fica tranquilo porque quase 100% das vezes não é do jeito que a gente quer que seja já de cara e de imediato. Quando eu mudei para cá, eu vim para morar num lugar que eu tinha encontrado no Facebook, num grupo no Facebook na época, que hoje nem existe mais. E era um rapaz que eu nunca tinha visto na vida. E eu cheguei aqui e logo que eu entrei no apartamento dele, eu percebi que eu não me sentia bem lá. E aí eu saí fora, fui procurar um lugar para morar. Quase não encontrei, foi difícil de achar. Na época, no final do ano, vocês sabem que aqui em Florianópolis é muito complicado por causa do turismo, muita gente na cidade. E aí eu tive que ir atrás, arrumei um lugar temporário numa pensão para passar a noite e fui correndo, pesquisando e encontrei um apartamento de um estudante próximo à UFSC para eu dividir o local para morar. E ali fiquei por alguns dias. Foi o vídeo que está aqui, nesse card aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui em Florianópolis, que eu divulguei no meu canal. Fala, meus queridos. Seguinte, tô me mudando. Eu comecei a fazer isso aqui, gravar e passar informações para vocês. Logo depois eu não gostei muito do lugar e me mudei para um outro apartamento melhor, ainda dividindo com outro rapaz que eu não conhecia. Eu tenho que comprar um espelho, porque o banheiro não tem espelho. Eu tô usando o micro-ondas, que ainda bem que ele é espelhado, que daí dá para usar. E muita coisa aconteceu nos 4 primeiros meses. Foi muita mudança. E dentro de menos de 2 meses, a minha esposa hoje, na época namorada, ela conseguiu um emprego, a gente conseguiu um emprego para ela. Eu digo a gente porque eu estando aqui, ela não estava morando lá na minha cidade natal ainda na época. Eu fui atrás, pesquisei, encontrei algumas vagas, consegui uma entrevista de emprego para ela e ela foi muito bem, foi bem sucedida, conseguiu um emprego e é onde ela está trabalhando até hoje, depois de 5 anos. Ela se mudou pra cá, a gente mudou de apartamento de novo. Terceiro episódio, vamos dizer assim, terceira vez que eu tô fazendo um vídeo e já é a segunda vez que eu tô mudando. Então a minha vida aqui em Floripa tá uma mudança, mas é mudança pra melhor, graças a Deus. Para um apartamento para onde eu ia morar com ela, não tinha sofá, não tinha sala, era diferente. Esse banheiro tem espelho, tem uma máquina de lavar e uma cozinha bem grande. Estamos bem, graças a Deus. Pessoal, nós estamos bem, família. Pode ficar tranquilo. Logo depois, menos de 2 meses de novo, a gente encontrou um lugar onde a gente ficou por quase 4 anos. Até no final do ano passado, consegui conquistar o nosso lugarzinho, o nosso cantinho. Inclusive nesse apartamento, que é o apartamento que a gente comprou, essa foi uma das grandes conquistas que a gente teve nesses 5 anos. Eu tô gravando aqui e atualmente, só para vocês verem, também não tem sofá. O sofá de casa hoje, essa é a nossa poltrona, que serve pra gente tanto usar aqui em casa, quanto usar na praia. E atualmente tem 2 coisas básicas que a gente precisa quando se muda numa cidade, né? A gente chega, precisamos de um lugar para morar e também precisamos de internet. Tem uma dica que eu queria deixar já aqui para vocês, que se você está morando em Florianópolis ou se você vai mudar para cá, aqui em Floripa tem o provedor de internet que chama Sim Digital. Eu pesquisei bastante antes de colocar uma internet aqui na minha casa nova, no meu apartamento. Se você precisa contratar uma internet, é a Sim Digital que eu indico para vocês.
A velocidade deles é de 1000 megas, ou seja, 1 GB de velocidade, e o valor é muito bom, vale muito a pena. Se você ainda não conhece, também tem o Instagram deles, @sim.florianópolis, dá para vocês seguirem eles lá. E tem o link aqui que eu vou deixar, que você pode entrar em contato, que eles são muito atenciosos e eu me surpreendi demais com o atendimento deles e a qualidade da internet. Então fica a dica, Sim Digital, se você precisa de uma internet, beleza? E chegando aqui em Florianópolis no primeiro ano foi muito legal, foi muito bom, foi o ano de 2018. A gente quis aproveitar, eu e minha esposa, para explorar o máximo que pudesse. Então, e a gente aproveitou para conhecer várias praias, vários lugares. Também aproveitamos para fazer várias trilhas. Vou deixar aqui alguns cards de vídeos que vocês podem ver que eu gravei sobre esses lugares. Assim, Florianópolis tem essa vantagem de você poder aproveitar a cidade ao máximo. E no começo, logo que a gente chegou, foi em janeiro, até março, abril, é um período muito bom, um período de clima, de calor. Hoje aqui é o final de janeiro, eu tô gravando e lá fora tá um céu lindo, tá um calor, tá muito gostoso. E normalmente essa época do ano que a galera vem passar férias. E você se encanta com a cidade. Tem gente que fala que é a magia da ilha, né? A Ilha da Magia, não é? Florianópolis é conhecida assim, como Ilha da Magia. Então quem vem aqui acaba se encantando por essa cidade, por o que você tem de melhor nessa época, que é o calor, o verão e as praias. Tem os pontos negativos desse período? Também tem, porque a quantidade de turistas é muito grande nesse período de dezembro, janeiro até fevereiro. Fala galerinha, estamos aqui na Praia da Joaquina. Meu irmão, não dá nem pra ver a faixa de areia, tá lotadaço pra cá, pra lá, é gente que não acaba mais. Verão, férias em Floripa, é isso aí. Até tinha esquecido como é que era. Então as praias estão lotadas, tem bastante trânsito na cidade, é um pouco complicado, sim. E quando você vem, principalmente nesse período, você vai embora depois para sua cidade natal, da onde você veio, e o que acontece com quase 100% das pessoas é de querer morar nesse paraíso, porque a gente acha que aqui é um paraíso. E de fato é muito bom, eu adoro morar aqui. Só que não é assim do jeito que tá no verão ou do jeito que você conheceu no verão o ano todo. Agora, mesmo assim, eu mudaria novamente para Florianópolis. É uma cidade que me dá muitas oportunidades, muitas possibilidades, porque eu venho do interior, de uma cidade pequena de 25 mil habitantes. E lá, por muito tempo, eu me sentia bem restrito, não via um crescimento, o que eu poderia fazer, o que eu poderia desenvolver. Eu me sentia limitado, tanto na questão profissional, pessoal e muitas outras coisas. Por um outro lado, aqui em Florianópolis, me permite isso. Eu tenho esse sentimento e vivenciei isso esses 5 anos de poder conhecer muita gente, ainda continuo conhecendo muita gente. A cidade me permite conhecer pessoas novas constantemente. Também na questão profissional, eu tenho uma possibilidade de crescimento. Assim, Florianópolis é muito empreendedora. E Floripa tem isso, tem tanto o turismo, que dá muita oportunidade, tem tanto a área de tecnologia, que aqui é muito forte e é muito bacana. Então, por isso, eu faria essa mudança de novo. Eu me sinto muito melhor e muito mais vivo aqui em Florianópolis do que na minha cidade. E nesses 5 anos aconteceram 2 fatos muito legais e importantes na minha vida, particularmente, que foi a gente decidiu casar. E olha que sorte! Nós casamos em novembro de 2019. Logo depois, o que aconteceu no início de 2020, já estava acontecendo no final de 2019, foi a pandemia. E vieram esses 2 anos de 2020 e 2021 com tudo fechado, lockdown e tudo mais. E nós casamos aqui na paróquia que a gente frequenta, fizemos uma cerimônia bem intimista e também fizemos a nossa festa
de frente para o mar, numa pousada de frente para o mar. Foi dias incríveis. Tem algumas fotos lá no meu Instagram que dá para você ver, que é muito legal. Eu fico muito feliz de lembrar também. Então, enquanto 2018 a gente aproveitou demais Florianópolis, 2019 também, logo depois veio a pandemia. 2018, 2019, 2020 entra a pandemia, 2021 também. 2022 a pandemia começa a deixar já, né, não ter tantas restrições. Então, dos 5 anos que nós estamos aqui, só 2018 e 2019 que a gente aproveitou assim livremente. No ano de 2020 e 2021 foi muito restrito. Eu faria diferente isso, eu aproveitaria um pouco mais, porque Florianópolis te permite você sair sem ter esse contato com as pessoas. Foi uma época difícil, particularmente difícil para mim. Eu acho que muita gente sofreu com isso, tanto com as perdas de parentes próximos, quanto na questão da saúde mental. Foi o meu caso, ficar restrito é bem complicado, dá uma mexida assim na cabeça de uma forma que a gente não consegue entender. Isso mexeu bastante comigo. O clima voltou ao normal de inverno aqui em Floripa. Céu nublado. Tá com uns 17, 16 graus, sei lá. Eu fiquei meio mal e aí você pensa assim, nossa Diego, mas você morando em Florianópolis, uma cidade tão bonita, uma cidade tão legal, com tantas coisas para se fazer e ainda fica desse jeito? Aí eu te digo que, cara, essas coisas a gente não controla. É muito difícil de entender, né? Não dá para explicar. Mesmo morando em Florianópolis, a gente não tá imune ao sofrimento. Até hoje eu sofro. Sofro particularmente com a distância da minha família. E essa é uma das coisas que mais pega para mim. Florianópolis é linda, Florianópolis é bom demais, só que eu sou muito apegado na minha família, assim. Eu fui criado com avós, tios, tias, todo mundo em casa. E aqui só sou eu e a minha esposa. Não temos parentes. Temos alguns amigos, mas amigo é um pouco diferente do que os parentes. Parente você tá toda hora ali, no meu caso, né, vivendo e convivendo. E então eu sinto um pouco essa distância, sinto um pouco isso. Mas fora isso, é muito bom, é muito bom. Pra mim valeu a pena. E esse ano tá começando de novo, eu volto com a cabeça melhor. Nós estamos agora nesse nosso novo apartamento, recém-comprado, foi uma conquista sim, graças a Deus também, aos meus pais que eu agradeço demais, e estamos construindo do nosso jeitinho. É uma outra conquista, é muito legal, que eu não imaginei pela questão dos valores imobiliários aqui de Florianópolis, que seria possível tão logo assim, 5 anos se for pensar, dependendo da condição financeira, não é fácil, mas graças a Deus deu tudo certo, Deus é bom demais. Rezo todos os dias por isso, e a Nossa Senhora também, que abençoou e permitiu que a gente tivesse esse nosso canto. Se você não me segue lá no Instagram, normalmente eu coloco lá sobre as coisas que a gente está comprando, sobre o apartamento, as novidades do meu dia a dia, também os passeios pela cidade, pela praia. Vale a pena me seguir lá, @Diego Floripano. Eu tenho um canal no Telegram com várias pessoas que está nesse mesmo propósito que você, de querer mudar para Florianópolis. Você não está sozinho, assim como eu passei por isso, senti essa dificuldade, achava que estava sozinho também, por isso criei todos esses vídeos informativos, o Instagram e também o canal no Telegram. Se você quer participar, me manda uma mensagem lá com a seguinte frase: Diego, quero participar do grupo do Telegram, que daí eu te explico o que você precisa fazer para participar, beleza? Esse vídeo foi de coração, foi um depoimento mesmo que eu queria contar e compartilhar aqui com vocês sobre esse pedacinho da minha vida, e espero que continuem aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar tanto os vídeos mais pessoais, íntimos assim, também quanto os vídeos mais informativos. E eu espero daqui 5 anos poder voltar e contar para você novamente, e que vocês junto comigo podem fazer isso acontecer. Eu espero que sirva para inspirar para você. E por fim, a mensagem final que eu quero te dizer, muito importante, é: se você está pensando em mudar, ou se você mudou recentemente, pode ser que você esteja sofrendo. Isso é normal, faz parte. A gente vem para cá e é uma cidade nova, é um mundo novo, né? São coisas diferentes.
são pessoas diferentes, é uma cultura diferente que a gente tem que aprender a respeitar. Então a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia lá. Tem que ter um respeito. Aqui é uma questão da natureza, a questão do lixo, a questão das praias. Tem a cultura local, porque a gente quer respeito. Então cuidar da cidade, não chegar aqui de qualquer forma. E se você estiver passando por dificuldades, isso é normal e vai passar. Olha para o futuro, vê aquilo que você quer conquistar e vê o que Floripa tem a te oferecer. E se não for aquilo que você imaginou, Florianópolis, quando você mudar ou se você já mudou, ninguém tem raiz criada aqui, nós não somos árvores. A gente pode voltar, mudar ou ir para outros lugares e experimentar novos lugares, né? Eu espero que sirva como um incentivo da mesma forma como eu recebo vários testemunhos de pessoas que fizeram escolhas baseadas nos vídeos e nas informações e na inspiração aqui do meu canal. Eu fico muito feliz quando eu recebo várias mensagens que tocam demais meu coração. Por isso que eu faço isso aqui com um grande carinho. Beleza? Fica com Deus, grande abraço e a gente se vê. Até logo!